Pessoal, bom dia. Estamos aqui no capítulo 15 de cálculo 2. No capítulo 14, a gente viu as equações homogêneas, né? Onde você pega o y e troca por u de x vezes x. Então, o y vai ser u' de x vezes x mais u de x, né? Porque o x' é 1. E aí, no final, aí você resolve pela equação separável. E no final, você volta a substituir o seu u por y sobre x. E aí, você resolve essa equação diferencial. Nesse capítulo 15, nós vamos resolver as equações diferenciais do tipo Bernoulli. E também alguns problemas, os primeiros problemas contextualizados da disciplina, né? Olha só, a equação de Bernoulli, ela é do tipo y' mais uma expressão de ty igual a uma expressão de t vezes y elevado a m, beleza? Se não tivesse essa expressão, seria uma EDO linear de primeira ordem, fator integrante, resolve. Mas como tem esse fator y elevado a m, a gente chama de Bernoulli. Método de resolução. Encontra o k, que é 1 sobre 1 menos esse m, tá? Se aqui o m for 2, vai ser 1 sobre 1 menos 2. E substituir o k aqui no lugar desse expoente. Então, o y, você vai substituir todos os y por x elevado a esse k que você encontrou. Então, aí você vai ter o x como variável dependente. O y era a variável dependente, agora o x tomou o lugar do y como sendo a variável dependente, e o t é a variável independente ainda, né, durante todo o processo. Muito bem, então vamos fazer aqui o primeiro exemplo. Y' mais y, né, igual a 7y ao quadrado. Lembrando, se não tivesse esse fator, seria uma linear de primeira ordem. Como tem esse fator, Bernoulli, o y está elevado a m aqui, né? O m é 2. Duas substituições. O k, que é 1 sobre 1 menos m, então vai dar 1 sobre 1 menos 2, porque o m é 2. Então, 1 sobre 1 menos 2 é 1 sobre menos 1, que é menos 1. E agora eu substituo o y por x elevado a esse k que eu encontrei. Então, o y vai ser x elevado a menos 1. Está aqui. E aí, pessoal, todos os y serão substituídos por x elevado a k. Tá bom? Então, vai ficar x elevado a k linha, né? Mais x elevado a k igual a 7x elevado a k ao quadrado. Aí você resolve pelo método da linear, tá? E depois você volta a fazer a substituição para achar o y, beleza? Então, a expressão que você encontrar em x, você substitui aqui, ó, no finalzinho, para achar o y, que é o objetivo, beleza? Então, vamos lá. Então, nós temos x elevado a menos 1 linha, tá aqui, mais x a menos 1 igual a 7x a menos 1 ao quadrado. A derivada, pessoal, vocês têm que lembrar de multiplicar por x', que é a derivada do de dentro. Por quê? Porque o x aqui é uma função, é uma variável dependente, não é independente. A independente é a t, né? Então, a derivada vai ficar menos 1, x elevado a menos 1, vezes a derivada da de dentro, que é x', mais conserva x a menos 1 igual a 7, x a menos 1 elevado ao quadrado, multiplicam-se os expoentes. Fica x elevado a menos 2. Então, vai ficar menos x, né? Elevado a menos 1, x' mais x elevado a menos 1 igual a 7x a menos 2. Muito bem, eu vou isolar o x', tá, gente? Para cair numa equação linear de primeira ordem para resolver pelo fator integrante. E só no final achar o y. Bom, dividindo todas as três parcelas por menos x a menos 2, menos x a menos 2, menos x a menos 2 por ele próprio, vai dar 1, x'. Esse mais dividido por menos vai ficar aqui, ó, mais dividido por menos, né? X a menos 1 sobre menos x a menos 2. E também 7x a menos 2 por menos x a menos 2. Então, esse mais dividido por menos vai dar menos. Conserva a base x e subtrai os expoentes, fica menos 1 menos menos 2, que é mais 1. E aqui, o x a menos 2 vai, né, cortar com x a menos 2, vai dividir, vai dar 1, vai dar 7 sobre menos 1 menos 7. Então, sobrou x' menos x igual a menos 7. É uma EDO de primeira ordem. Vou achar pelo fator integrante a variável dependente x e depois acho o y, tá? Que é x elevado a k, onde o k nós encontramos que é menos 1, lá em cima. Então, eu vou encontrar o x, que é a variável dependente. A independente é t. Pelo fato da variável independente ser t, o fator integrante vai ser a exponencial da integral de menos 1 em relação a t. Não é, muito cuidado aqui, não é em relação a x. X é variável dependente. Então, o fator integrante é a exponencial de menos 1 dt, né? A exponencial da integral de menos 1 dt. Tá aqui, ó, a exponencial da integral de menos 1 dt, que é a exponencial de menos t, não é x. Aí, vou multiplicar, então, x' menos x igual a menos 7, tá aqui, ó, x' menos x igual a menos 7, por esse fator integrante, como sempre. Então, vai ficar exponencial de menos t vezes o lado esquerdo e o lado direito também multiplicado. O lado esquerdo vai ser a derivada do produto, sempre assim, né, na EDO linear de primeira ordem, do fator integrante φ pela variável dependente, que é x, essa derivada do produto, né? Do lado direito eu conservo, e integro dos dois lados, onde a integral da derivada vai cancelar,
vai ficar x, que é a variável dependente, exponencial de menos t, que é a variável independente. Aqui vou integrar, vai dar menos 7, eu conservo. A integral da exponencial é ela própria sobre o coeficiente de t, que é menos 1, né? Menos por menos dá mais. Então, vai ficar mais aqui. Beleza? Vai ficar mais, ó, 7 positivo. E passando a exponencial dividindo, né? Então vai ficar 7 exponencial de menos t sobre essa exponencial que eu passei dividindo. Mais c, que é a constante de integração, sobre a exponencial que eu passei dividindo. A primeira parcela aqui vai dar 7. Aqui, essa exponencial pode subir, eu encontrei x. X é a nova variável dependente, lembra? Mas eu quero a antiga variável dependente y, que era igual a x elevado a k. Lembra? E o k era menos 1. Então, no lugar do x, aqui em y igual a x elevado a k, eu vou trocar o x pela expressão que encontrei. O k é menos 1, então o y é x elevado a menos 1, olha só. E no lugar do x, a expressão que eu encontrei. Então, vai ficar 7 mais c exponencial de t elevado a menos 1. Ou 1 sobre 7 mais c elevado a t elevado a 1 positivo. Finalmente, aqui a solução da equação diferencial de Bernoulli, onde você faz duas substituições. O k, que é 1 sobre 1 menos m, e depois pega esse k e joga em x elevado a k. Aí troca todos os y por x elevado a k. Na derivada, tem que multiplicar por x'. Aí você resolve pela linear de primeira ordem, que usa o fator integrante. No final, você tem a expressão de x e joga a expressão de x aqui no x elevado a k, para achar o y. Pronto. Agora, no final, ele perguntou ali também, gente. Não, não perguntou. Esse aqui é o primeiro exemplo teórico. Beleza. Agora, nós vamos fazer aqui um problema contextualizado, que inclusive esses problemas contextualizados, eles podem cair numa equação diferencial linear de primeira ordem, pode cair numa equação homogênea, pode cair numa equação separável ou numa equação de Bernoulli. Eu peguei aqui problemas que vão cair numa equação de Bernoulli, que é o assunto de hoje. Bom, para resolver problemas, pessoal, contextualizados de equações diferenciais, tá? A gente tem que ter em mente uma coisa importante. Duas variáveis, f e g, elas são ditas proporcionais quando a primeira é uma constante r vezes a segunda, tá? Esse é o conceito de variáveis proporcionais, uma constante vezes a outra, beleza? Bom, dito isto, vamos ao primeiro problema contextualizado aqui, que vai cair numa Bernoulli aqui. Numa população, existem 1000 pessoas. Ok, entre sadios e não sadios, né? Pessoas sadias e não sadias. Suponha que nessa população a taxa de variação do número de infectados por essa doença, ou seja, a derivada dos números de infectados, seja proporcional, tá aqui, né? Proporcional, uma constante vezes, né? Ao número de contatos entre os infectados e os não infectados. Então, ele pede para encontrar o número de infectados, y, em qualquer instante. Então, você vem para a pergunta e chama de y que ele quer. O que ele quer? O número de infectados? Então, chama de y. Bom, aí você vai lá para o problema. A taxa de variação, que é a derivada do número de infectados, que é y, então y', né, a taxa de variação derivada de y, é proporcional, ou seja, uma constante vezes. Então, tá aqui, estou montando. Ó. A taxa de variação do número de infectados é y', é proporcional, ou seja, uma constante vezes, quem? O número de contatos entre os infectados e os não infectados. Vamos supor aqui que você tem infectados 5 e não infectados. Quantos contatos existem? 3 contatos aqui, aqui 3, aqui 3, aqui 3. Então, são 15 contatos possíveis, né? Então, é o produto dos infectados y e os não infectados, que é 1000 total, né, menos y, que são os infectados. Então, voltando, olha só. A taxa de variação do número de infectados, que eu chamei de y', que é a derivada, vai ser proporcional, ou seja, uma constante vezes, o número de contatos entre os infectados e os não infectados, que é o produto, né? Aqui, o produto de uma classe pela outra, né? De uma categoria pela outra. Então, vai ser o produto entre os infectados, que eu chamei de y, né? Pelo número de não infectados, que é o total da população, menos os infectados, que é 1000 menos y. Pronto, você montou a sua equação diferencial. Você tem que montar a sua equação diferencial prestando atenção nisso, né? Que a proporcionalidade significa uma constante vezes a outra variável. Uma constante igual a outra vezes... a primeira variável é igual a uma constante vezes a segunda variável. Isso é proporcionalidade direta, né? Proporcionalidade direta. Se fosse inversa, é uma constante sobre a outra variável. Mas aqui, por enquanto, são problemas em que a proporcionalidade é direta. Bom, multiplicando vai ficar ry vezes 1000, tá aqui, ó, ry vezes 1000. E multiplicando ry por menos y, fica menos y ao quadrado vezes r. Gente, olha só, interessante, caiu numa Bernoulli, né? Esse problema contextualizado aqui, onde o y é o número de infectados, r é uma constante, né? Uma constante de proporcionalidade, a variável independente é t,
tá, gente? Cuidado. T é o tempo, que pode ser em dias, pode ser em meses, pode ser em anos, né? E aqui você tem uma equação diferencial de Bernoulli, né? Passa esse 1000RY para o lado esquerdo, fica menos RY ao quadrado. Tá bom? Então, K, né, por ser Bernoulli, a gente faz aquela substituição para achar o K, 1 sobre 1 menos M, o M é 2, então fica 1 sobre 1 menos 2, que é menos 1 embaixo, dividindo dá menos 1, para encontrar o K, né? E aí você joga no Y igual a K, x elevado a K. Então, Y é x elevado a menos 1. Aí troca todos os Y, por ser Bernoulli, por x elevado a menos 1. Então, fica x elevado a menos 1 linha, menos 1000R x elevado a menos 1, menos r x elevado a menos 1 ao quadrado. Aí resolve pelo método anterior que a gente viu agora, né? Deriva, multiplica por x' porque é uma regra da cadeia, x é a variável dependente, t é a independente, então a derivada vai ficar menos 1, x elevado a menos 1, que é menos 2, x', menos 1000r x elevado a menos 1, conservei, menos r x elevado a menos 1 ao quadrado, multiplicam-se os expoentes. Vou dividir todo mundo por menos x ao quadrado, então vai ficar mais, né? 1000r x elevado a menos 1 sobre menos x sobre x elevado a menos 2, eu conservo a base x e subtraio os expoentes. Menos 1 menos menos 2, porque eu estou dividindo. Aqui, quando eu dividir x a menos 2 por menos x a menos 2, vai ficar menos, né? Menos 1. Com esse menos fica mais, então fica mais r. Então, x' mais 1000r, x elevado a menos 1 menos 1 mais 2, né? Fazendo o jogo de sinal igual a r. X' mais 1000r, x elevado a 1 igual a r. Caiu numa linear, igual ao exercício anterior. Resolve pelo método do fator integrante, onde a variável independente é t, cuidado, né? E acha a expressão de x para jogar finalmente aqui para encontrar o y, né? Aí depois que você achar o x, você joga aqui na de Bernoulli para achar o y. Muito bem. O fator integrante, então, vai ser exponencial da integral de 1000r em relação a t, tá, gente? Que é 1000rt. Aí multiplica os dois lados pelo fator integrante, está aqui multiplicado. O primeiro membro é derivado do fator integrante pela variável dependente, que é x. A variável independente é t. Aqui conserva. Agora eu vou integrar os dois lados em relação a t. Né? X é variável dependente, cuidado. Integrando aqui vai cancelar com a derivada. Exponencial de 1000rt vezes a variável dependente x. A integral vai dar a própria exponencial, r é uma constante, né? Então, r constante conserva. Vai dar a própria exponencial dividido pelo coeficiente de t, né? O coeficiente de t é 1000r, lembrando que t é variável independente, mais uma constante de integração. Então, aqui você tem uma constante de proporcionalidade e aqui nós temos uma constante de integração. Isolando x, vai ficar r exponencial sobre essa exponencial, tá aqui, ó, r exponencial sobre a exponencial, né? Vezes o 1000r que já estava aqui embaixo, mais c sobre essa exponencial. Muito bem. Então, essa exponencial junto com r cancela, vai dar 1 sobre 1000, mais c sobre a exponencial de 1000rt. E aí, eu encontrei a expressão de x, eu volto no y igual a x elevado a k, nesse caso k é menos 1, né? Então, no lugar do x, eu coloco a expressão que eu encontrei. Então, y vai ser igual a essa expressão que eu encontrei elevado a menos 1, né? Tá certo? Então, fica 1 sobre 1000 mais 6 sobre a exponencial elevado a menos 1. Poderia deixar assim, ou, calculando MMC, multiplica cruzado, exponencial vezes 1 exponencial, mais 1000C, sobre o produto dos denominadores, 1000 vezes a exponencial. Elevado a menos 1, eu inverto aqui a fração e fica elevado a 1. Então, fica 1000 exponencial em cima sobre C, né? Esse aqui eu chamei de C, tá, gente? Porque uma constante vezes C eu posso chamar de C de volta, mais a exponencial de 1000RT. Né? Então, está aqui a solução da nossa equação diferencial, onde o Y é o número de infectados, né? O T é o tempo, que pode ser em meses, pode ser em dias, pode ser em anos. Esse R é uma constante de proporcionalidade, que às vezes ele pode dar no problema, essa constante de proporcionalidade. E o C é a constante de integração. Essa constante de integração não foi possível encontrar ela, porque ele não deu a condição inicial. Se ele falasse, por exemplo, que y de 0 é igual a 9, então você colocava aqui no lugar do T 0 e no lugar do y 9, resolve essa equação, aí você acha aqui o C, por exemplo. Entendeu? Então, ele dava para achar o C se ele desse a condição inicial. Por exemplo, y de 0 igual a 9. Aí você teria um problema de valor inicial PVI, que a gente já fez nos exemplos anteriores. Tá? Outra coisa, a constante de proporcionalidade de R tem problemas que ele dá. Né? Então, ele fala, olha, suponha que a taxa de variação do número de infectados, y' é proporcional, né? É proporcional ao número de contatos entre os infectados e os não infectados. Ele pode falar assim, ó, vírgula, onde a constante de proporcionalidade é 0,8.
Então ele fala, né, que a constante de proporcionalidade, R, é 0,8. Então aqui seria o quê? 0,8. Então ele poderia dar, pessoal, aqui a constante de proporcionalidade, ok? Bom, então essa foi a aula de hoje. Nós vimos as equações de Bernoulli, nas quais você faz duas substituições. O K é 1 sobre 1 menos M, e o Y é x elevado a esse K que você encontrou. Substituir os Y, aí na hora de derivar, cuidado, tem que multiplicar por x'. Na hora de integrar, para achar aqui o fator integrante, cuidado, porque a integral é em relação a t, não é em relação a x, cuidado. Aí fica t aqui. E depois que você acha o x, aí volta, né, naquela substituição, y igual a x elevado a k, então fica essa expressão x elevado a k, né? Então, a expressão que você encontrou. Aí você encontra. Aí, nos problemas contextualizados, que foi o segundo tema da aula de hoje, você tem que prestar atenção, né, no que ele fala. Então, por exemplo, quando ele fala taxa de variação, é derivada. E aí você vem aqui para o final, encontra o número de infectados. Então você chama esse final que ele quer encontrar de y. O número de infectados é y. Então a taxa de variação do número de infectados é o y'. Então tá aqui, y'. Ele fala que é proporcional, então uma constante vezes. Toda vez que falar que é proporcional, é uma constante vezes, tá? E toda vez que ele falar que é contato entre uma categoria e outra, então vai ser o produto de uma categoria pela outra, né? Então vai ser aqui o produto dos infectados pelos não infectados. Onde você vai cair numa equação que, nesse caso, deu uma Bernoulli. Poderia ser, tá, gente? Dependendo do problema contextualizado, pode ser. Você pode cair direto numa equação linear de primeira ordem, ou você pode cair numa equação homogênea, pode cair numa equação separável, pode cair numa equação que cai por integração direta, que foi o primeiro método que a gente viu de equação diferencial. Nesse caso, caiu numa Bernoulli, né, que eu coloquei de propósito, porque é o nosso tema de hoje, a equação de Bernoulli, onde você tem o K e o X e o y igual a x elevado a k para substituir e resolver a equação linear pelo fator integrante, né? Aí volta a substituir o x aqui no final. E aí você tem aqui o seguinte, ó. Ele pediu também nesse problema o número de infectados depois de um longo período de tempo. Então você pega a sua solução y e calcula o limite quando t vai para infinito, porque o longo período de tempo significa que o t é muito grande, o t vai para infinito. Bom, então calculando t indo para o infinito, vai ficar infinito sobre infinito. Então eu vou dividir todas as parcelas por exponencial, tá, gente? Para terminar de resolver esse problema aqui. Então vai ficar 1.000 exponencial sobre a exponencial, que é 1.000, c sobre a exponencial, e a exponencial também sobre a exponencial, que vai dar 1. Então dividindo todas essas três parcelas aqui por exponencial, vai dar assim, ó. Limite quando t tende a infinito do número de infectados vai ser o limite do número de infectados inicialmente que eu encontrei, que é 1.000 exponencial sobre c mais exponencial de 1.000 RT, infinito sobre infinito. Então, dividindo pela exponencial vai ficar 1.000, c sobre a exponencial mais 1. Agora sim, aqui é 1.000, aqui é 1, e aqui vai dar c sobre infinito, né? C sobre infinito aqui, pessoal, vai ser c sobre infinito, vai ser 0 mais 1, 1. Então, 1.000 sobre 1 é 1.000, tá? Ou seja, nesse caso aqui, infelizmente, o número de infectados quando o tempo tende ao infinito, ou seja, após um longo período de tempo, o número de infectados y vai ser igual a 1.000, que é o número inicial da população toda. Então, nesse caso aqui, nesse exercício, a população toda estaria infectada nesse modelo aqui. Aqui só faltou dizer que o R é positivo, tá, gente? Porque a exponencial, aqui quando você pega o t e substitui por infinito, só vai dar infinito aqui em cima se o R for positivo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui no problema que o R é positivo. Aí vai ficar exponencial de infinito positivo, que é infinito, tá? Porque se o R for negativo, aí muda tudo, isso aqui pode ir para zero, entendeu? Então, dependendo do problema contextualizado, se a constante de proporcionalidade for negativa, isso aqui pode dar outro número, tá? Então, aqui supondo que o R é positivo, positivo vezes infinito, positivo, infinito. Exponencial de infinito é infinito. E c sobre infinito é zero. Tá? Então, vou colocar aqui. Então, supondo que o R é positivo, então a solução final é o número de infectados após um longo período de tempo vai ser 1.000 pessoas. Ou seja, toda a população inicial que nós tínhamos, que era 1.000. Né? Então, vou colocar assim, ó, proporcional, onde, né? Vou colocar dessa forma, ó, onde a constante de proporcionalidade R é positiva. Bom, pronto. Tem que colocar isso, porque senão lá embaixo não vai dar exponencial de infinito, né? Beleza, então, pessoal. Então, esses foram os assuntos de hoje, equações de Bernoulli e problemas contextualizados, os primeiros problemas contextualizados de equações diferenciais, tá? Então, até uma próxima. Bons estudos para vocês.